Olá, queridos, que bom que estamos aqui a mais uma aula na Escola de Princípios. Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos fazer hoje uma aula bem agradável. Essa aula é a última aula do 9º módulo. Essa disciplina do 9º módulo é sobre tabernáculo, essa é a aula número 3. E nós vamos falar hoje sobre os materiais do tabernáculo e os seus significados. Vamos orar? Vamos colocar essa aula na presença do Senhor? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigada por tua graça e o teu favor em nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, Pai. Venha nos purificar, nos livrar de todo mal. Que o teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha andar conosco. Te convidamos que seja bem-vindo na nossa aula, seja bem-vindo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ver. Nessa aula de hoje, nós aprendemos lá na primeira aula que o Senhor queria fez um tabernáculo, que aprendemos que o tabernáculo que foi construído por Moisés é porque Deus desejava habitar no meio do povo. Então, vimos que Deus ele mostrou a Moisés como deveria ser e determinou quais os materiais poderiam ser usados, não apenas na sua construção, mas na confecção de todos os móveis e utensílios do templo. O tabernáculo, ou tenda da congregação, nós aprendemos isso, era onde os israelitas eles realizavam seu culto público durante a sua peregrinação no deserto. Então, Deus falava em determinados tempos com os sacerdotes de cima da arca que ficava dentro do tabernáculo. E em seguida, nós também aprendemos sobre o significado dos materiais empregados na construção na aula passada. Vocês lembram que nós falamos sobre as pedras, sobre os óleos, sobre a madeira de acácia? Lembram lá que nós fizemos que eu coloquei aquelas imagens bem bacana? E nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre o espaço do tabernáculo. Os significados dos materiais empregados na construção do tabernáculo, então, bem como os móveis e utensílios sagrados, vimos que cada um deles aponta para Cristo e o sacrifício redentor. Só que uma coisa, você lembra também que eu falei que o tabernáculo de Moisés não é o verdadeiro ele está no céu. Ele não é feito por mãos de homens, foi feito pelas mãos de Deus. E o de Moisés é só uma sombra do que há nos céus. Hebreus 8, do versículo de 1 ao 5. Não é verdade? E aqui nós vamos ver. Vamos começar já falando sobre as medidas do tabernáculo. Em Êxodo, no capítulo 38, do 9 ao 20, encontra-se uma descrição do átrio e as suas dimensões, do qual retiramos esses trechos. Construímos também um átrio do lado sul para o Negueb, que tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. As bases das cortinas eram de bronze, os ganchos, todos os seus suportes e a parte superior das colunas eram de prata, e todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. No versículo 17 fala isso. Átrio ou pátio. O pátio era um espaço ao redor da tenda cercado por um muro feito de cortinas de linho fino retorcido, com 2,25 metros de altura, suportadas por coluna de bronze e verga de prata. Nele eram feitos os sacrifícios por quem havia pecado e precisava do perdão de Deus. Até os sacerdotes ofereciam sacrifícios por si mesmos e se purificavam para depois entrar no lugar santo e queimar incenso. Aqui eu coloquei como se fosse o altar do holocausto e a pia do lavatório, que isso compunha dentro do pátio. Olha a imagem. Então, vamos lá. Alguns elementos representativos que compunham o pátio. Porta. O portão de entrada representa os 4 evangelhos. Jesus disse, lá em João 10, 9, eu sou a porta. Jesus não é uma porta qualquer, mas ele é a porta. Ele é a única porta. Amém?
Em Êxodo 38, 18 e 19, fala assim, ó. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a sua semelhança das demais cortinas do átrio. Media 2 metros e 25 centímetros de altura com 4 colunas e 4 bases de bronze. Paredes representam Jesus, o homem perfeito. Colunas de bronze simbolizam o julgamento de Deus sobre o pecado. Pregos, os pregos de bronze resistentes à ferrugem e a corrosões, não eram afetados pelos elementos do deserto. Então fala da vida e morte de Jesus. A corda pelo pelo de cabras. Fala do amor de Cristo, do Senhor Jesus, sendo a única esperança do pecador. Como aqui fala da porta, né, que ela representa os 4 evangelhos, então, os 4 evangelhos, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou definir pelas cores, né? As cores, a púrpura, fala do evangelho de Mateus. O caráter de Jesus nesse evangelho Jesus é rei. E para quem foi escrito? Para quem ele foi escrito? Para quê? Este evangelho foi escrito para os judeus, para que cresce que Jesus era o Messias prometido que viria da raiz de Davi. A cor carmesim é do evangelho de Marcos. Caráter de Jesus é servo. Então, este evangelho foi escrito para os romanos, Jesus apresentado como servo por causa do domínio romano, que não admitia que um rei entre os judeus fosse maior do que o imperador romano. O linho branco está no Evangelho de Lucas e o caráter de Cristo, de Jesus é homem. Este evangelho foi escrito para os gregos, que eram filósofos e homens muito sábios, e estavam em busca de um homem perfeito. E a cor azul é o evangelho de João, é o caráter de Cristo, o caráter de Jesus é Deus. Este foi escrito para a igreja, apresenta Jesus como Filho de Deus. Que tremendo, né? Que bênção. No pátio encontrava-se, no altar do holocausto. Em Êxodo 38, 1, parte A, diz assim: fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos. Então, ao passar pelo portão, a primeira coisa que o sacerdote viu no altar do holocausto, a palavra altar quer dizer levantar. O altar é um lugar de levantamento, aponta para a cruz de Cristo. Em João 12, 32 fala assim, ó, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Então, pelo sacrifício de Israel, era levantado em comunhão com Deus. O sacrifício era levantado da forma de fumaça, pelo fogo consumidor, que pairava e era aceito por Deus, e a comunhão era aberta. A segunda coisa que compunha no pátio é a fonte, também chamada de pia de bronze. Tinha suas bases feitas de bronze. Êxodo 38, 8. Fez uma bacia e a sua base de bronze polido. O mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda na presença de Deus, chamada da tenda do encontro ou da reunião. Então, revestida com o espelho das mulheres, essa fonte, ela simboliza da palavra de Deus. Tabernáculo, propriamente dito, era dividido em 2 partes. Lugar santo, que era composto de mesa dos pães da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia, revestiu de ouro puro, ele fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda, fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos, formando pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próxima à borda, a fim de sustentar as varas utilizadas para o transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-a de ouro para carregar a mesa.
Fez também acessórios que deveriam compor, que deveriam estar em cima da mesa, sobre a mesa. Seus pratos, seus recipientes, a prata de incenso, tigelas e as bacias onde se derramavam as ofertas de bebidas, que são as libações, todo o ouro, tudo de ouro puro. E isso está em Êxodo 37, 10, 16. Sobre a mesa eram colocados pães da presença e por um por cada tribo de Israel. Levítico 24, do 5 ao 9, que diz assim, ó. Também tomarás a flor de farinha e dela cozerá 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de uma efa, e os porás em 2 fileiras, 6 de cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. E cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles. Das ofertas queimadas é para o Senhor, por estatuto perpétuo. Então, sobre a mesa eram colocados os pães da presença em números de 12, um por cada tribo de Israel. Eles eram trocados cada sábado, e só Arão e seus filhos podiam comer, como está escrito aqui em Levítico 24, 5, 9. A mesa significava comunhão e intimidade com Deus, e os pães, a comida e a provisão divina. 2. Castiçal de ouro. Êxodo 37, 17. O candelabro significa a presença do Espírito Santo conosco, a luz de Deus, um estilo de vida que deve fazer parte do modo de viver de todo cristão. Que diz assim, ó: de ouro puro fez o candelabro, de um lado batido, e confeccionou seu pedestal, sua base e sua haste, seus cálices e as figuras dos botões e as flores. Formavam uma só peça de arte com ele. 3. Holocausto. Êxodo 37, 25 ao 29. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia, com formato quadrado, e de ouro puro revestiu. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumarista. Então, o altar do incenso é um estilo de vida de oração, e o brilho do Senhor, o ouro, na nossa vida. Como um bom hábito, ele deve ser cultivado para que a nossa alma e o nosso espírito estejam em sintonia com a palavra de Deus, ou seja, que os pensamentos do Senhor para nós, e assim possamos refletir seu brilho, a sua verdade. Tabernáculo propriamente dito era dividido em 2 partes. Primeira, lugar santíssimo ou santo dos santos. Era lugar de adoração contínua. Então, lugar aonde estava a presença de Deus. Salmo 91, 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre na sua proteção. O véu. Farás também um véu de linho fino trançado, e os fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Pendurarás o véu pelo colchetes e colocarás atrás do véu da Arca da Aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Êxodo 26, do 26, 31 e o 33. A Arca da Aliança, Êxodo 37, do 1 até o 9, que diz assim: Bezalel fez a arca de madeira de acácia, revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fez a tampa da arca e um propiciatório, também de ouro puro. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório.
Então, a arca da aliança continha o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as duas tábuas de aliança. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus com os homens. As tábuas da lei e da aliança, ela falam de morte, porque apontam para o pecado. A vara de Arão que floresceu fala da ressurreição de Cristo, e o maná lembra ao povo do tempo do deserto, quando faltou suprimento, e Deus enviou como alimento, revelando ao povo que dependia dele. Vocês sabiam que o maná, o Senhor deu uma ordem para ser recolhido todas as manhãs, que era para guardar para que eles comessem durante o dia, o suficiente para o dia, que no outro dia ele mandaria maná novinho. E se o povo guardasse aquele maná de um dia para o outro, aquele maná criaria bicho. A Bíblia fala sobre isso. Então veja que perfeição, veja como Deus é bom. Ele montou uma padaria no céu para mandar pão para aquele povo todos os dias, pão fresco, né? Todos os dias, todas as manhãs, para aquele povo no deserto. Olha que tremendo isso. Esse nosso Deus é tremendo, né? Esse nosso Deus é perfeito, é poderoso. Dentro de nós, do nosso ser, Deus colocou as suas leis. Em 2 Coríntios 3, no 2 até o 3, o Senhor fala assim, ó. Vós sois a vossa carta, escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estado já manifesto com a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carnes, isso é, nos corações. Em 2 Coríntios 3, no versículos 2 e 3. Então, o seu alimento maná, que é a sua palavra para nos sustentar, e a sua unção e autoridade como reis e sacerdotes, é a vara de Arão que floresceu. Amém? Eu quero colocar aqui para vocês um louvor que vocês vão gostar. Eu vou botar só um pedacinho e depois eu vou interromper ele na metade. Amém? Vamos escutar. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém, queridos? É o meu prazer. Amém. Eu espero que você tenha se identificado um pouquinho com esse louvor, se colocado dentro de você, né, fluído de dentro de você, um toque, um sentimento, né, não um sentimento, mas um prazer, um gozo com o Senhor. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você através desse hino. Amém? Da mesma forma que ele falou comigo, assim eu espero que ele tenha falado com você. Amém? Que a unção, que a tua doce presença, Pai, vem sobre cada um, Pai.
Eu coloco, Senhor, cada aluno, cada aluna na tua presença. Que o teu mover, Senhor, venha sobre nós, Pai. Nos encher com a tua glória, nos encher com a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor, coloco cada aluno, cada aluna na tua presença, Pai, que o Senhor venha estabelecer, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, venha estabelecer sobre a vida de cada um deles, Pai, o teu propósito, Senhor, o teu ministério, Pai, a tua graça, Pai, fortalecer em tudo que eles vier a determinar diante de ti, diante do teu propósito, Pai. Eu te peço e agradeço por tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Pai, por essa aula. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos unidos na tua presença, Pai, através dessas aulas, Pai. Que o teu poder, que a tua graça, Senhor, venha nos revestir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Não esqueçam de ler a Bíblia. Nós amamos muito vocês.